E aí, galera, esse é o último tipo de ligação química, então chegamos no terceiro e último, que é a ligação metálica. Essa é a aula 25 e a ligação metálica, vocês encontram esse conteúdo no capítulo 7, a partir da página 144, mais precisamente, para falar sobre essa ligação, e também naquela lista de conteúdo que foi colocada para vocês, a lista 7, que já está lá no AVA. Então, vamos lá! Ligação metálica, o próprio nome está querendo dizer algo para vocês, né? Ligação entre metais. Apenas metais fazem parte da estrutura metálica. Então, aqui a gente lembra da iônica, um metal com um ametal ou o hidrogênio, a covalente entre ametais ou ametal com o hidrogênio ou o próprio hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, e a metálica vai ser uma ligação apenas entre metais. Então, para a ligação metálica, já adianto algumas coisas para vocês. São mais importantes vocês compreenderem suas propriedades e características. Não existe uma fórmula eletrônica, muito menos estrutural, né, já que não estamos falando de compartilhamento. E não existe também, em específico, uma fórmula para a gente demonstrar, como a gente estava fazendo na iônica, o composto com um cátion antes, depois vinha um ânion. Na fórmula molecular, que a gente vê a escolha do átomo central e tudo mais, para vocês verem essa fórmula, aqui a gente já não pensa muito assim. Por quê? Porque ainda que numa estrutura metálica existam milhões, bilhões de átomos, a fórmula é sempre representada pelo símbolo do elemento químico. Então, se eu quero dizer sobre uma fiação de cobre, eu vou dizer apenas o símbolo do cobre. Uma chapa de ferro, apenas o símbolo do ferro. Então, isso daqui, quando a gente coloca os símbolos, isso é a representação de uma ligação metálica. Então, a gente já consegue ver algo importante. São substâncias simples. Por quê? Porque são vários átomos, milhares, milhões de átomos, mas são apenas de um elemento químico só. Então, quando a gente diz assim, separadamente, eu estou pensando na estrutura metálica composta apenas por aquele elemento químico. Já a gente também pensa nas ligas metálicas, que são uma junção de metais diferentes. Então, se a gente pensa em metais diferentes, a gente pensa em elementos químicos diferentes. Então, a gente vai pensar nas substâncias compostas. Então, coloquei aqui alguns exemplos das ligas a título de curiosidade para vocês já irem conhecendo algumas das ligas metálicas. O bronze é uma liga constituída entre o cobre e o estanho. Então, a gente pega o símbolo do cobre, o símbolo do estanho, a gente pode colocar com um sinalzinho positivo entre esses dois elementos, uma vírgula, uma barra, o próprio E, né, dizendo então que o cobre está ligado ao átomo de estanho. Vários átomos de cobre, vários átomos de estanho, formando bronze. O aço comum, e aí atenção, porque a gente está pensando em ferro e carbono. Tá, Tayana, mas isso então não deveria ser uma ligação iônica, uma vez que o ferro é um metal e o carbono é um ametal? Não. Por quê? Porque o carbono ele está em baixíssima porcentagem dentro dessa estrutura. Então, não há como haver uma transferência de elétrons, porque ela tem que, lembra, obedecer à valência, a gente tem que equilibrar as cargas, isso não acontece. Há muito mais ferro que o carbono. Ele é utilizado, o carbono, ele tem intenções ali quando ele é colocado dentro do aço. Então, aqui a gente pode pensar no aço como uma liga metálica também, representada pelos símbolos desses dois elementos. Para o latão, é a liga entre o cobre e o zinco. Então, a gente representa com os símbolos desses dois elementos. E o ouro, que a gente já tinha conversado quando eu falei com vocês que o ouro, então, se tratava de uma mistura entre os dois metais, porque a gente pensa no ouro sempre, né, num metal muito maleável, então precisa de um outro metal associado, e ele é muito utilizado. Se a gente pensa no ouro 18, ouro 24 quilates, associado à prata ou ao cobre, então a gente coloca ouro com a prata, que é a AG, o símbolo da prata, ou ouro com o cobre. E isso é importante já de vocês terem esse panorama. Enquanto as substâncias metálicas são simples, as ligas metálicas são substâncias compostas. Características sobre a ligação metálica. Estamos falando só de metais. Lembram das características dos metais? Eles valem, então, para a ligação metálica. Possuem altos pontos de fusão e ebulição. Só tem essas duas exceções aqui. O mercúrio, que vocês até sabem que se encontra no estado líquido, né? E o gálio, que tem baixíssimo ponto de fusão. A gente conversou sobre o gálio quando eu falei com vocês sobre a história da tabela periódica, que é o elemento justamente abaixo do alumínio, que foi o previsto por Mendeleev. E o galho, inclusive, ele derrete, se a gente colocar um pouco aqui do metal galho, ele derrete na palma da nossa mão, tá? Tão baixo que é esse ponto de fusão dele. Isso é uma curiosidade para vocês.
Com a exceção do mercúrio, são sólidos à temperatura ambiente, então a gente sabe que nessas condições ambientes a gente encontra os metais nesse estado físico, então a mesma coisa vale para a ligação metálica. E são excelentes condutores elétricos, e este é o momento mais importante, inclusive, de explicação sobre a ligação metálica, compreender isso daqui. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês pararem para pensar, quando a gente estudou a possibilidade da condutividade elétrica na ligação iônica, a gente pensou, tá, eu sei então que para ocorrer a condução de eletricidade, eu preciso de um polo positivo e negativo. Dentro da ligação iônica é fácil pensar isso, porque eu tenho um cátion, eu tenho um ânion, e toda vez então que ele está em meio aquoso, a água é capaz de promover a quebra do retículo cristalino e evidenciar os polos positivos e negativos. E o mesmo acontece com o aquecimento. Então, quando os compostos iônicos são aquecidos, fundidos, eles também são capazes de conduzir eletricidade. Mas a gente sabe que os melhores condutores elétricos e térmicos, inclusive, são os metais. Eles são utilizados nas fiações. E é estranho pensar assim, né? Tá, mas cadê meu polo positivo e negativo se a gente só tá falando de metal? E se é metal, eles tendem a ser cátions. Por que não tem só positivos ali dentro da estrutura metálica? E é isso que vocês vão compreender a partir de agora. Como é possível a condução de eletricidade por parte de uma estrutura metálica. Então vamos lá, porque existe uma teoria para conversar sobre isso, que é a teoria do mar ou nuvem de elétrons livres, que é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então a gente pensa na estrutura metálica, já que eles são sólidos na temperatura ambiente, a gente consegue pensar no retículo cristalino. E a gente agora vai analisar como funciona esse retículo cristalino de um metal. Primeira coisa que vocês têm que lembrar, que o metal é aquele que a gente já sabe, ele tende a perder elétrons. Em qualquer situação, ele exposto ao ambiente, é isso que ele vai fazer de cara, ceder esses elétrons à camada de valência. Então eles saem facilmente. A energia para isso, lembra que a gente conversou sobre essa energia? É muito baixa para isso acontecer. É muito fácil para um metal perder elétron. Então, quando o metal ele perde um elétron, quando o elemento perde um elétron, ele se transforma no cátion. Tá, até aí tudo bem. Cátion é o positivo, né, dessa história toda. Então a gente pensa na estrutura em um monte de cátion, não é verdade? Mas agora vamos entender o que acontece. Se a gente pensa na estrutura metálica, então, a gente vai pensar na estrutura constituída de cátions. Então, eu tenho meu polo positivo, mas qual é o polo negativo? A gente tem que pensar agora nesses elétrons. Eles perderam esses elétrons, correto? Mas eles perderam para o quê? Para onde esses elétrons foram? Não há um ânion para capturar esses elétrons, como existe na ligação iônica. E nem outro metal que está ali ao lado, um átomo daquele elemento químico ou de outro, no caso de uma liga metálica, ele não vai querer esse elétron que o metal cedeu, porque ele também tem essa característica de perder, e na verdade ele perde os seus elétrons também. Então o que vai acontecer? Estes elétrons perdidos, então, que foram cedidos por cada um desses metais que se transformaram em cátions, eles vão ficar rodeando, passeando por toda a estrutura, uma vez que não há um elemento químico querendo capturar esses elétrons, querendo pegar esses elétrons para si. Então, olha como fica a estrutura. A gente pensa, então, nos cátions, representados por esse polo positivo, e aí no lugar, então, vocês podem pensar em qualquer metal, então no sódio, no ferro, no cobre, nos metais, então, que quando são colocados dentro de uma estrutura metálica, ligado a outros átomos, ou dele mesmo, ou de um outro metal, a gente pensa neles se tornando cátions. Então, eles serão os positivos. Mas olha o que acontece, esses elétrons que foram perdidos, eles vão ficar passeando pela estrutura, rodeando a estrutura, livres por ela, porque eles simplesmente não conseguem ser capturados por nenhum outro elemento químico, porque não há ânions aqui, não há quem queira recebê-los, pensando assim. Então o que eles vão fazer? Vão ficar rodeando a estrutura, livremente rodeando a estrutura. Olha o que a gente acaba de ver. A gente tem um polo positivo e um polo negativo. A estrutura metálica permite isso daí e é por isso que há condução de eletricidade. Então a gente pensa desse jeitinho. O metal ele é constituído de dois polos de cargas opostas. O polo positivo são esses cátions em posições fixas, por quê? São os metais que estão
compondo essa estrutura. Já o polo negativo são esses elétrons livres que então migram da camada de valência daquele metal para a estrutura metálica, ficam rodeando essa estrutura, dispersos entre os cátions, formando então o polo negativo e possibilitando a condução de eletricidade. E é por isso que o metal é tão bom condutor, por essa estrutura considerada então conhecida como mar ou nuvem de elétrons livres. Então é isso. Sobre os metais, é isso que a gente tem para conversar, essa parte teórica mesmo deles, se vocês compreenderem sobre essas características, entendam bem sobre a história do retículo cristalino, de ser uma estrutura organizada, porque isso é também uma estrutura organizada, difícil de romper, por isso tem altos pontos de fusão e ebulição, e sobre essa historinha dessa teoria da nuvem ou mar de elétrons. Então, sobre as ligações químicas é isso, esse é o conteúdo para vocês. Estudem bastante as diferenças entre essas ligações, tanto como elas podem ser formadas, tanto quanto suas características. Fica o meu beijo para vocês e até a próxima aula, o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!